tenha êxito em toda a sua jornada, por quê? Porque ela é fiel, ela guarda os mandamentos de Deus. Então vamos, o terceiro mandamento, capítulo 20, versículo 7, fala o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui, tomar o nome de Deus em vão, não é você falar o nome de Deus, pronunciar. Como é que é o nome de Deus? Ninguém sabe pronunciar a pronúncia correta, né? É Y-W-H-W. Como é que a gente pronuncia isso? A gente pronuncia Ya, Ya, aí tem o W e o H. Não tem som, né? A gente pode entender que é o som do vento, né? Por causa do W e do H. E faz sentido se for o som do vento, né? A pessoa quando morre, ela dá o último suspiro. É o último suspiro. Ela está chamando pelo nome de Deus. Isso é muito tremendo. Então, pode ser esse o nome de Deus. Mas aqui, no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não está dizendo para você pronunciar. Você pode pronunciar. O que você não pode fazer é carregar em vão. O que é carregar o nome de Deus em vão? É você dizer que você é de Deus, mas não é. Por exemplo, você fala que é de Deus, mas nem lê a Bíblia, nem guarda os 10 mandamentos. Então, se você não guarda os 10 mandamentos, você não é de Deus. Porque nós lemos aqui no capítulo 19, versículo 5. É uma ordenança. Propriedade particular dentre todos os povos. Pertence a Deus. É uma possessão de posse. É uma posse que Deus tem sobre aqueles que guardam os mandamentos. As pessoas, elas são de Deus. Né? Então, a pessoa é de Deus. Se você guarda os mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, não tem como nem falar que você é de Deus. Então, se você fala que é de Deus, mas não guarda os mandamentos, está carregando o nome de Deus em vão. Está carregando em vão. Você continua no pecado, continua fazendo tudo de errado e fala que é de Deus. Isso é carregar o nome de Deus em vão. Versículo de número 8. Lembra-te do sábado para o santificar. Aí os religiosos vão falar, né? Mas que é isso? Guardar o sábado? Tá na lei? Tá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que os católicos seguem foi alterado. Tá em outra parte da Bíblia. Ali eles puderam alterar. Eles inseriram, inclusive, para adorar a imagem ali. Mas aqui no Êxodo 20 não puderam mexer. Não pode mexer porque foi Deus que falou. Se mexer aqui é fulminado. Não tem como alterar isso. Então, está escrito aqui, guardar o sábado. E o que é guardar o sábado? Como que a gente pode guardar o sábado? É como o judeu faz? Infelizmente, até o judeu guarda o sábado errado, sabia? Porque o sábado não é um dia de proibições. É um dia de festa. O que nós comemoramos no Shabat? O Shabat aponta para o reino messiânico. Por exemplo, 7 dias, 6 dias, Deus fez toda a criação e no 7º descansou. 6.000 anos viveremos aqui na Terra e nos 7.000 anos, quando chegar a 7.000 anos, vai ser o milênio. Então o Shabat é uma profecia falando assim, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, ora vem o Messias. Então é uma profecia. Quando você guarda o sábado, você está profetizando. O Messias vai voltar e implantar o seu reino milenar. Tudo que é feito no Shabat hoje aponta para o milênio. E tudo que nós vemos na Bíblia sobre o milênio é o que se pode fazer no Shabat. Certo? Então isso aí joga por terra todas aquelas proibições. Porque imagina você ficar 1000 anos sem trabalhar. Você vai morrer de fome. Então tem trabalhos que pode ser feito sim. Como por exemplo o trabalho da lavoura. Pode ser feito o trabalho da lavoura. Durante o milênio eles vão plantar, eles vão colher. A Bíblia diz que as armas serão convertidas em enxadas. Então,
Qual é o tipo de trabalho que não pode? Porque Deus fala não trabalhar, né? Para não trabalhar no sábado. O trabalho que não pode é o trabalho criativo, porque Deus criou todas as coisas. Então é em respeito à criação, a gente vai descansar de toda a criação, de toda a criatividade. Por exemplo, Deus criou todas as coisas, ele usou a criatividade dele criando todas as coisas. Então, trabalhar na lavoura pode, porque não é um trabalho criativo. Todos os trabalhos que são trabalhos que você cria, fazer alimento, você está criando um prato, não pode. Então o que eu vou fazer? Vai comer fruta, vai comer outras coisas que já vêm prontas ali. Que durante o milênio está escrito na Bíblia que haverá abundância de alimentos sobre a terra. As árvores que não dão frutas, até estas darão frutos. E a Bíblia diz que até a grama dará fruta. Então haverá fartura de alimento sobre a terra. Você não vai precisar cozinhar o alimento. Então por isso que o judeu hoje não pode acender fogo. Né? Tem uma lei lá, não acenda fogo no sábado. Tem lógica, né? Porque não pode fazer um trabalho criativo e cozinhar é um trabalho criativo, que não vai poder ser feito. Então a pessoa pode comer tudo que Deus vai dar, que a natureza vai fornecer. A presença de Deus na terra vai fazer com que a terra tenha 1000 anos de paz. 1000 anos, até os animais terão paz entre si. Os animais não comerão uns aos outros, não atacarão uns aos outros. Os homens não farão guerra uns aos outros. Eles converterão as suas armas em enxadas e trabalharão na lavoura. E a Bíblia diz ainda que durante esse período o homem terá a duração de uma árvore. Durará 1000 anos. Então o que devemos fazer no Shabat? O que devemos fazer no Shabat? No Shabat, no sábado, nós devemos adorar a Deus por toda a criação. É isso que é guardar o sábado. Não é um dia de proibições. É um dia de estar com a família. É um dia de você estar junto com os seus. E é um dia de você estar adorando a Deus. E com a autoridade de Adão, que Deus deu a Adão. Qual era a autoridade de Adão? A autoridade de Adão era cuidar do jardim. Não era? Cuidar do jardim. Então, o que Adão fazia? Ele invocava toda a criação a adorar a Deus, porque Adão era o governador do Éden. Uma das propriedades características da autoridade que Deus deu ao homem é multiplicar, subjugar e dominar. Essa é a autoridade que Deus deu aos homens e que os demônios invejam, porque eles querem ter essa autoridade. Mas para eles terem essa autoridade, eles precisam possuir alguém à força para usar a autoridade de Adão e poder fazer as bruxarias que eles fazem. Os feiticeiros, as pessoas viram feiticeiras, bebem sangue. Por quê? Porque os demônios querem isso. Eles não têm poder para isso. Eles não têm autoridade para isso. Aí eles precisam invadir. Por isso que o demônio tem que ser expulso. Por isso que está escrito lá em Isaías 61, que Deus colocou o Espírito dele sobre nós para fazer todos esses sinais, para expulsar os demônios, para expulsar as enfermidades, no nome do Senhor, porque o Espírito estava sobre o Messias. O Messias leu isso, inclusive, no templo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele fala, e hoje cumpre essa profecia. Estava cumprindo nele. E depois, quando o Messias morre no Calvário, ele delega essa autoridade, ele transfere aos homens. E o homem agora também passa a ter essa autoridade de volta, porque quando Adão pecou, ele perdeu a autoridade. Mas Jesus, o Messias, ele recupera essa autoridade e passa de novo para o homem. Então, vamos lá. No Shabat devemos louvar a Deus, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, pela criação. Devemos lembrar que Deus, por sua vontade, criou a natureza e toda a criação. Aí nós vamos lá para o livro de Apocalipse. O Apocalipse 4 e versículo 11. O Apocalipse vai estar, nessa parte do Apocalipse, vai estar se cumprindo
durante o milênio. Então aqui nós vemos como adorar a Deus no milênio. Diz assim, ó, os 24 anciãos, quando o Cordeiro, que é o Messias, ele chega ali com seu trono, em volta do seu trono tem 24 anciãos. Então os anciãos tiram a coroa deles, colocam no chão e dizem assim, ó, Apocalipse 4 e 11. Digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Olha isso. A gente adora a Deus pela criação. É isso que nós devemos fazer no Shabat, no sábado. Não é um dia de proibições, é um dia de adoração pela criação. Gênesis capítulo 2 e versículo 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Deus criou todas as coisas, todo o trabalho criativo, ele criou, no sétimo dia descansou. Então nós, como filhos de Deus, honramos a Deus assim, adorando, bendizendo, digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Aqui está falando ao Messias. Ao Messias. Olha que lindo isso daqui. Porque tu criaste todas as coisas. Daí fala assim, mas quem criou não foi o Criador, o Deus Pai? Aqui fala que o Messias também criou. Nós vemos essa resposta em João, capítulo 1. João, livro de João, capítulo 1. O que está escrito lá em João, capítulo 1? João, ele vai além. Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Depois de Lucas. João vai além. Acho que achei. João vai além do princípio. Lá em Gênesis 1 e 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Ok? No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá. João capítulo 1, versículo 1. João vai além do princípio. Antes da criação dos céus e da terra, é o que João revela aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Olha só, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é o Verbo? Quem é